Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar do que? Mirassol, como que esse simpático time do interior de São Paulo, de uma cidade de 50 mil habitantes, saiu da Série D em apenas 5 anos, entrou na fase de grupo da Libertadores, tendo um orçamento 6 vezes menor do que os seus adversários. Isso vocês vão ver aqui na sala do diretor, onde nós falamos daquele futebol que vocês nunca mais vão ver, que é o futebol de bastidor, o futebol de estratégia, que leva os bastidores para dentro do gramado para você ter bons resultados. Quais as estratégias? No LinkedIn nós temos a nossa newsletter, que é a sala do diretor. Vocês podem seguir, compartilhe os conteúdos, comenta, coloca a visão de vocês. O pessoal está usando para fazer network, porque nós temos dirigentes, diretores, técnicos, personalidades do esportes que estão envolvidas dentro do futebol, lá dentro. E é a sua chance de você se destacar. E você também pode seguir a gente no Instagram, no Facebook e aqui nosso canal no YouTube. Quer trabalhar com futebol? Então esse é o canal para vocês. Galera, é o seguinte, o Mirassol, sem muita enrolação e muitas delongas, né? Como que esse clube conseguiu chegar na Libertadores, cara? O Mirassol, ele fez um projeto, né? Ele pensou, né? A administração lá, a cabeça lá, a presidência, ela pensou, né? Em fazer um projeto de médio e longo prazo, né? Que o clube pudesse galgar os seus passos dentro do possível no cenário nacional, né? Então, eles fizeram uma administração voltada para a eficiência. Então, é um clube que tem um baixo endividamento e a primeira coisa que esse clube fez é tentar entender, dentro do seu tamanho, das suas condições, o que ele poderia aplicar do bom e do melhor para que ele gerasse o resultado. Então, ao invés dele ficar pensando, a diretoria ficar pensando em comprar um monte de jogador aleatório, né, buscar jogadores aí em fim de carreira renomados para me fazer uma publicidade, uma estratégia que isso custa caro, né, o que eu posso fazer dentro das minhas condições do mais barato para que eu me destaque dos demais, né? E eles fizeram uma lista, né, de olhar alguns clubes. Eles chegaram à conclusão que o Palmeiras seria o melhor lugar para eles irem lá e fazer essa engenharia reversa, estudar, né? E uma pessoa do Mirassol foi passar um período dentro do Palmeiras estudando, né? Por quê? O Palmeiras hoje ele é o clube mais eficiente, né? Se você for ver em termos de infraestrutura, categoria de base, academia, fora da Europa, né? Dentro do mercado sul-americano, que é o segundo maior mercado do mundo, o Palmeiras ele é a referência, né? Dentro do continente. Então, uma pessoa do Mirassol veio para aprender o que o Palmeiras estava fazendo e implantar lá no seu clube, né? O artigo que eu escrevi que repercutiu um tempo atrás é esse daqui, né? O Milagre Explicado. Vocês podem ir lá, depois aqui tem mais detalhes, tá? E tem a história contando do que foi feito, tá? Mas no resumo, essa pessoa ela vem até o Palmeiras, né? Ela aprende o que precisava ser feito e ela começa a implementar algumas medidas no Mirassol, tá? O que ela implementa? Ela começa a construir uma área de scout para criar uma base de dados, para olhar os possíveis talentos, né? Começa a criar uma categoria de base. Esse foi o primeiro ponto, tá? Essa categoria de base, ela simplesmente gerou o Luiz Araújo, né? O Luiz Araújo, ele se destaca num campeonato e aí o São Paulo contrata ele. O Mirassol vende, mas ele retém 30% do valor desse garoto lá. Por que que ele topa a venda, né? As pessoas até perguntam, mas não era melhor o cara ter ficado lá no time? O time ele topa a venda porque é o jeito mais fácil dele captar a receita. Ele faz uma amarração de contrato, ele sabe que ele não tinha marca para que esse jogador se tornasse um jogador de milhões, então ele acaba cedendo esse jogador para um clube maior que tem essa vitrine, né? E para o São Paulo isso foi muito bom, porque o Luiz Araújo ali ele se destaca no São Paulo, ao ponto de São Paulo vender ele por Lille da França, né? Então o São Paulo acaba fazendo uma venda de 38 milhões de reais e 30% desse dinheiro acaba ficando com o Mirassol, né, que são 8 milhões. E é aí que vem o gatilho da estratégia, né? Naturalmente, a maioria dos clubes, quando entra uma receita de uma venda de jogador, acaba falando, agora a gente precisa reforçar o elenco, precisa investir no elenco, e vai lá e contrata, às vezes, dois, três atletas medianos, isso quando um contrato medalhão a preço de ouro, e esses atletas acabam não rendendo o esperado, né? O Mirassol fez diferente, como ele já tinha todo o plano lá, né? Que ele fez? Ele pegou esse dinheiro e investiu basicamente no seu CT, né? Ele melhorou, né, o CT, ele melhorou as condições para elevar o patamar físico do seu elenco.
Ele deu as melhores condições de treinamento dentro das possibilidades que ele tinha para seus atletas. O que isso provoca no mercado? Você começa a atrair jogadores. Por que você atrai jogadores que estão em clube grande? O jogador, às vezes, ele chega num clube grande e o clube ele não tem uma infraestrutura boa para treinar. Isso é uma realidade. Tá? E aí ele vai para um clube desses do interior e ele vê que o clube tem uma estrutura mais ou menos parecida com alguma coisa na Europa, mesmo que em escala menor, que ele pensou, opa, aqui eu vou desenvolver fisicamente, aqui eu vou conseguir catapultar minha carreira. E isso faz com que você ganhe um salário melhor. E o mais importante, tem clubes menores que pagam o salário em dia. E clube grande, alguns, né, na verdade, aí acabam atrasando o salário. Adianta você ter um contrato lá de R$ 500.000 e não receber nenhum real? É melhor você ter um contrato de 190 mil recebendo dinheiro em dia, entendeu? Então o Mirassol ele acaba fazendo isso, faz uma reforma, né, dentro do seu CT para elevar a condição física dos seus atletas, né? E os primeiros resultados começam a acontecer, né? Então o que acontece, né? O clube ele começa a bater de frente com alguns clubes grandes. Por exemplo, ele eliminou o São Paulo do Campeonato Paulista por 3-2, que na época foi dado pela imprensa como uma coisa vexatória, mas obviamente que quem está dentro do projeto sabe que aquilo ali foi planejamento. Aquilo ali é um planejamento de longo prazo que está dando certo, está colhendo os frutos. Depois o clube foi lá e conseguiu vencer o próprio Palmeiras, né, que foi o clube que serviu de modelo para o modelo do Mirassol. Né? Aí aconteceu, acho que ali foi um dos momentos marcantes da história do clube, que é ele eliminar o Grêmio da Copa do Brasil. Isso já foi em 2022, né? E o que acontece? Né? Nesse momento é a consolidação de um projeto. Né? E o clube, nesse período, ele estava na Série D, ele foi soltando, ele foi para a Série C, depois ele foi para a Série B, até que em 2025 ele chuta a bola pela primeira vez na Série A do Campeonato Brasileiro. Né? O Mirassol ele entra com uma folha salarial ali próxima de 5 milhões de reais, tem aqui no artigo, tá, para vocês, para disputar o Campeonato Brasileiro. Isso é uma folha muito baixa, muito baixa. Para vocês terem ideia aí, os clubes no geral, né, ele tem uma folha salarial de 30 milhões para cima, né, para mais, né. Você pega o Palmeiras, o Flamengo, o Atlético Mineiro, o Cruzeiro, né, esse ano que investiu bastante. Você vê que são folhas que são astronômicas, né, perto de um Mirassol. Né, e o que acontece? Né? Ele com esse orçamento mensal limitadíssimo ali, apertado, né? Eu falo apertado porque o Mirassol, gente, ele não tem uma bet por trás. O patrocinador dele é a Poti, é um dos patrocínios mais longevos que tem no futebol brasileiro, tá? Eu acho que, salvo me engano, tá 18 anos lá. A Poti, ela tem um contrato que ela investe entre 1,5 milhão e 3 milhões de reais, né? E obviamente que a Poti, quando o Mirassol vai disputar a Libertadores, é um puta negócio, né? Porque coloca a marca a nível continental. E assim, disputando a Série A, todo mundo agora sabe quem que é a Poti, né? Que é uma marca regional lá da região. Né? E você vê, para você pagar o patrocínio de uma Libertadores, ele gira em torno ali de 15 milhões de dólares. Então a Poti, com um valor muito menor, fez a marca dela aparecer na Libertadores. Né? Então você vê que é uma parceria aí que tá valendo a pena para a Poti muito mais do que para o Mirassol. O Mirassol ele já poderia ter sim uma bet ganhando mais dinheiro, né? Mas, né, como eu falei, é um clube que trabalha dentro das suas proporções, né, e muito bem administrado. O clube ele entra no Campeonato Brasileiro e vai direto para a Libertadores. Né? Essa foto aqui do Reinaldo foi uma campanha de marketing que foi feita no Mirassol. Por que, que tá com o olho arregalado aqui? Porque é meio que uma coisa. Abre o olho, né? A gente está chegando. E quando a galera acabou abrindo o olho mesmo ali na tabela, né, no segundo turno, o Mirassol já estava lá para cima de G6, fazendo uma baita campanha. E, cara, caminhando a passos largos aí para Libertadores. Obviamente que não teria como ser campeão, mas entrou na Libertadores. Né? E parabéns ao Mirassol, né? Por todo esse trabalho, né? E você vê que é um trabalho assim tão minucioso que uma coisa que eles fizeram, né? Não só o scout que eles investiram, o staff que eles criaram, né? Dentro do CT deles, eles olham tudo aquilo que dá para optimizar para reduzir gasto. Né? Então, eles fizeram um investimento lá em placa fotovoltaica, né? Para energia solar. E aí o pessoal fala, mas será que vale tanto a pena assim? Bem, segundo estimativas do clube, tá? Eles economizam cerca de R$ 200 mil por ano com isso.
né? Então você tira um pouco aqui, tira um pouco ali, né? Esse orçamento que ele é pequeno começa a sobrar e começa a fazer uma diferença. E nem por isso o Mirassol deixou de investir na sua categoria de base, tá? Boa parte do seu elenco vem da sua categoria de base. Ele não faz contratações de grandes astros. E aí vocês perguntam, para que serve o scout então? O scout não é para contratar jogador de grande nome. O scout, na verdade, ele pode olhar aquele jogador que melhor se enquadra no perfil técnico do seu clube. Então ele busca os jogadores que têm as características que se enquadram dentro do perfil técnico que você tem. E aí, obviamente, que ele também olha um jogador de nome ali no mercado, só que está ocupando uma prateleira B, porque esse jogador ele vem para o elenco para ajudar a criar casca nessa galera nova, né? É o caso que eles fizeram com o Reinaldo, né? Foi chamado de King Naldo. O Reinaldo, aqui eu coloco para vocês uma estimativa aqui da carreira dele, tá? Ele tinha um salário de R$ 1.000.000 lá no São Paulo, depois ele foi ganhar 450 mil no Grêmio. E aí, evidentemente que no Mirassol ele não ia ganhar isso, né? No Mirassol, ele tá ganhando, hoje ele deve ganhar mais, mas na época era 130, 190 mil que era estimado o salário dele, mais alguns bônus, né? E por que o Reinaldo ele acaba indo lá pro Mirassol? Porque o Mirassol, ele dava condições de treino pro Reinaldo. O Reinaldo, então, ele começa a obter uma forma física e ele se torna a cara do time. Ele se torna o jogador mais conhecido do time, tá? Ao ponto dele alcançar 12 gols, sem contar as assistências, mais a liderança técnica. Então, o custo por gol dele no Mirassol foi infinitamente menor que nos outros clubes. E é engraçado, né? Que ele estava no Grêmio ali 23, 24. E ele. Não, aqui ele não participa. Acho que ele tinha participado do jogo lá da eliminação, mas não. Você vê que esse tipo de análise, né, que o Scout faz é uma contratação bem acertada. É claro, o scout, gente, quando ele busca um jogador, um atleta, ele pode errar e geralmente vai errar mais do que vai acertar. Eu vou dar aqui o exemplo do Felipe Anderson, né, que joga no Palmeiras, que a torcida tá irritadíssima com ele. O Felipe Anderson, ele foi um trabalho de scout para ele poder chegar no Palmeiras e ele evidentemente não deu certo. No primeiro momento a torcida criticava o técnico do Palmeiras lá, o Abel, porque ele escalava o Rony no lugar do Felipe Anderson. O tempo inocentou o Abel, né? Porque se prova que o Rony seria muito melhor para o Palmeiras em campo do que o Felipe Anderson, né? E então o scout ele olha isso e ele vai errar também, tá? Não vai acertar o tempo inteiro. Mas você vê como que é importante esse trabalho, né? E o trabalho também de base, né, que você vai fazendo e vai valorizando esses atletas, né? O Mirassol, quando ele chega na Libertadores, ele não chega por um achismo, tá? Ele chega, na verdade, por uma contemplação de um projeto. Foi um prêmio que ele recebeu, né? Justamente pelo fato dele ser bem administrado. E uma coisa, tá? Muitas pessoas pensam que o Mirassol ele é um clube SAF, ele não é, tá? Ele atua como uma associação, né? Ele é uma associação lá da sua cidade. E o impacto para a cidade foi muito bom, né? Porque agora a cidade tem um aeroporto internacional graças ao Mirassol, por causa dos Jogos da Libertadores. Então, o aeroporto foi internacionalizado e o clube passa, né, a disputar a sua primeira Libertadores ali. Imagino que vá continuar na Série A, porque tem clubes que são pessimamente administrados. Não sei se a Poti vai ficar por muito tempo, porque a marca, obviamente, que o time agora ele está mais conhecido, né? Então ele vai acabar buscando estratégias melhores, tá? O que que eu faria, tá? Se eu fosse o diretor hoje do Mirassol, eu ampliaria as minhas parcerias para um sócio torcedor, né? Eu faria, porque muita gente do interior ou tem um time principal que é o time da cidade, tem algumas pessoas que são simpatizantes de alguns clubes, e clubes pequenos geralmente se tornam um segundo clube de muita gente. Então eu faria algumas parcerias com algumas redes de farmácia, conveniência, faculdade, enfim, para aumentar o meu sócio torcedor, porque sócio torcedor pagante é receita recorrente, né? E se eu tiver um sócio torcedor muito maior, né, do que minha capacidade do meu estádio, todo mês entrando, é como se todo mês eu tivesse pelo menos um jogo que eu tivesse jogando no estádio para 100 mil pessoas, né? Companhia aérea faz muito disso, através do quê? Dos programas de milhagem. Né? O programa de milhagem, o passageiro está pagando uma passagem que ele nem voou, então o passageiro está em solo, né? E está pagando para a empresa, achando que um dia ele vai voar. Né? Pode ser que até um dia, de fato, ele resgate esses pontos e acabe voando, tá?
Mas na maioria dos casos, os pontos acabam expirando, né? Ou o preço dos pontos são regulados e, e a pessoa está quase conseguindo comprar ali e resgatar sua passagem e ela não consegue, né? E, enfim, eu falo isso porque eu já trabalhei com companhia aérea. Então, hoje eu colocaria isso, né, para o Mirassol, né, buscar essa receita. Beleza, galera? Segue lá a newsletter nossa, a Sala do Diretor, tá? Ela tem crescido cada dia mais aí. Tá aqui, ó, para vocês pesquisarem lá no LinkedIn, é só ir lá e pesquisar. Esses artigos vêm bastante personalidades aí do esporte, né? Bastante pessoa me manda mensagem no privado, as pessoas pedem para escrever sobre os seus clubes. Se você tiver aí o seu clube, quer que eu fale sobre o seu clube, faça análise administrativa, manda aí nos comentários, compartilha o vídeo e quer trabalhar com futebol, a sala do diretor é para você. Aqui nós falamos do futebol de bastidor, onde um contador, um administrador, um advogado, ele vai achar o seu espaço no futebol, tá? O futebol, ele tá mudando, gente. O futebol hoje é empresa. Quem vai na frente bebe água limpa. Então segue a sala do diretor. Até mais, galera!